Olá, meus amores! No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como eu realizo uma epilação em um peitoral masculino e também vou estar mostrando aí a região da barriga. Já começo aí espalhando todo o nosso talco para essa região, para ficar bem sequinha. E antes de eu passar o talco, eu sempre faço a higienização com o adstringente da Depil Bela de hortelã, tá? O adstringente vai ajudar a gente a remover as células mortas que estão na pele e vai também ajudar que a nossa cera fixe melhor nos pelos, fazendo aí uma melhor extração, tá bom? Então, eu gosto de sempre fazer essa higienização antes. Infelizmente, o vídeo cortou e não apareceu eu higienizando, tá bom? Também sempre deixo a critério de cada profissional, se quiser utilizar a dolomita no lugar do talco, fica a critério aí de vocês, tá bom? Como vocês podem perceber, eu já estou passando aí a cera no sentido do crescimento dos pelos do cliente, tá? Percebo que nessa parte aí que eu passei a cera, os pelos estavam crescendo diferente dos demais pelos do restante do peitoral aí do cliente, tá? O que eu vou falar aqui pra vocês é uma regrinha básica aí da epilação, tá? Eu quero que vocês memorizem bem ou gravem em algum lugar. A gente sempre vai passar a cera no sentido do crescimento dos pelos e sempre vai puxar ao contrário disso. Como vocês podem observar aí, estou passando no sentido do crescimento dos pelos do cliente e eu vou colocar o meu papel e vou puxar ao contrário do que eu passei a cera. Muito simples. Coloco ali a mão também, muito importante, sempre colocar a nossa mão para pressionar após a puxada para estancar um pouco da dor do cliente, tá bom? Então essa regrinha aí vai valer, pessoal, para qualquer parte do corpo que vocês forem epilar do cliente, seja axila, virilha, vocês vão utilizar a mesma técnica, tá bom? Eu vou recomendar aí para vocês aí em cima o vídeo da epilação da axila masculina também, tá? Vocês vão perceber que é o mesmo método, o mesmo estilo de epilação. O que eu também quero deixar claro para vocês é que a gente faz nas axilas o mapeamento dos pelos. Mas o que seria o mapeamento dos pelos? Nada mais é do que igual estou fazendo aí também no vídeo, puxando por partes desses pelos, tá? Ou seja, não adianta vocês querer puxar o pelo do cliente num todo, por exemplo, passar a cera tudo de uma vez e puxar de uma vez. Não vai dar certo, porque cada parte do peitoral dele ali, a gente percebe que os pelos estão em um sentido, né? Então, imagina se eu passo a cera em um sentido só e às vezes o pelo tá mais pro lado e na hora que a gente puxar, aquele pelo não vai ser extraído e vai causar apenas irritação ao invés de extrair, que não é o que a gente quer, tá bom? Aí vocês falam: ah, Milena, mas será que se eu ficar assim puxando de pouquinho em pouquinho, não é pior? O cliente não vai sentir mais dor? Não, gente, porque justamente a gente está fazendo aí um mapeamento. Estamos passando por partes onde o pelo está no sentido do crescimento correto e puxando ao contrário disso, tá? Se vocês sempre fizerem a regrinha que eu falei para vocês, de passarem a cera no sentido do crescimento e puxar ao contrário do que vocês passou, perfeito, vocês não vão ter problema no trabalho de vocês, tá? É só seguir essa regrinha básica que vocês vão conseguir epilar qualquer parte do corpo, gente. Qualquer parte mesmo é a mesma técnica, tá? A perna também a gente utiliza a mesma técnica, então não tem erro. Vocês gravando aí essas frasezinhas que eu disse na cabeça de vocês, vocês não vão errar mais na hora de epilar e não vão mais machucar o cliente de vocês, tá bom? Então, vamos lá, repetindo. Seguir a regra básica aí da epilação, passar no sentido do crescimento, puxar ao contrário e colocar a mão para pressionar a região após puxar os pelos, certo? E quem não é inscrito aí no meu canal, vamos se inscrever, que isso me motiva cada vez mais a trazendo vídeo para vocês, tá, pessoal? Podem comentar, dar sugestões, o que mais vocês querem ver por aqui. E também, se vocês quiserem me acompanhar nas minhas redes sociais, muitas pessoas me procuram para tirar dúvidas no Instagram, tá? Eu sempre respondo o mais rápido possível, então você também pode estar me procurando na minha rede social que está passando aqui na tela agora.
E agora eu também quero falar sobre outra coisa importante com vocês. Vocês podem perceber, chegando perto aí da região da barriga e os pelos que eu já havia extraído, tinha alguns pelos que estavam maiores, outros pelos que estavam com um comprimento menor. Então isso é normal, tá? Devido à técnica que ele utilizava para tirar os pelos dele. Ele tirava os pelos da barriga e do peitoral com a maquininha de cortar cabelo. Então o que acontecia? Alguns pelos crescem mais rápido, outros pelos estão mais curtos. É sempre bom e importante que vocês deixem um cliente de vocês a parte disso, que o nosso pelo, ele só vai ser extraído se ele tiver numa altura de 0,5 a 0,7 centímetros, tá bom, pessoal? Se o nosso pelo tiver menor que isso, a cera não vai puxar. Então, é sempre bom vocês deixar o cliente ciente disso, que o pelo precisa estar nessa altura de 0,5 centímetros a 0,7 para a gente fazer uma boa extração. E esses pelinhos que são menores que isso, eles vão ficar, tá? A cera não puxa, não adianta vocês quererem ficar puxando várias vezes, que só vai machucar o cliente e o pelo não vai sair. Então, o que eu sempre faço, igual no caso desse cliente, eu oriento que na segunda vez que ele for vir, esses pelinhos que estão bem cotoquinhos já vão estar maiores, e aí a gente consegue fazer uma extração num todo. No vídeo aí vocês podem perceber que fica alguns pontinhos de pelo, tá? É normal, devido a isso que eu acabei de explicar para vocês, tá bom? E também vocês podem observar que ele tá ficando bem vermelhinho, né, pessoal? Isso é normal também, ele é um cliente que tem a pele bem clara, então é normal que fique vermelhinho aí também. E o que aconteceu no outro vídeo? No vídeo das axilas, quem assistir aí no canal vai ver como ficou a axila do rapaz, que saiu umas gotículas de sangue, tá, pessoal? É o que eu disse nos comentários, não é sempre que isso vai acontecer, porém pode ocorrer, e se ocorrer, não é o fim do mundo, tá bom? No caso daquele cliente, ele retirava os seus pelos com a lâmina, então a raiz do pelo ficava mais forte, era um pelo que era mais grosso realmente, então na hora de extrair ele acabou acontecendo, dando uma irritação maior. Ah, Milena, mas o que eu faço nesses casos quando acontecer isso? Você receita para o seu cliente uma pomadinha. Que pomadinha? Uma pomadinha para alergia mesmo. Fala para ele passar ali na região, que logo depois, umas horinhas, já vai estar bem tranquila a pele dele. É normal que na primeira vez que a pessoa faça a epilação, doa um pouco mais, irrite um pouco mais, porque às vezes a pessoa nunca extraiu o pelo da raiz. Então vai ser a primeira vez que o cliente vai estar epilando e é normal que aconteça aí essa irritaçãozinha. Se vocês também quiserem utilizar o método de passar argila, tá? Para acalmar a região após a epilação, também fica a critério de cada profissional. Eu sempre recomendo uma pomadinha. Aí na região da barriga, vocês também já conseguem perceber que a espessura dos pelos está bem mais grossa do que o pelo do peitoral, né? Podem perceber aí que está bem grosso. Vocês também podem perceber que cada pelo na região aí da barriga está num sentido diferente, né? Então, por isso que a gente tem que fazer esse mapeamento. Imagina se eu passasse toda a cera desde de cima da barriga dele até o final, como que não causaria uma dor tremenda, tá? Então, não se esqueçam de fazer o mapeamento, não se esqueçam das regrinhas que eu falei no vídeo para vocês, que tudo isso é para que vocês se tornem um profissional de muita excelência, tá? Percebam também que na barriga vai causar um pouquinho mais de irritação, justamente aí pela grossura dos pelos do cliente, tá? Estava um pouquinho tenso, mas é normal, todo mundo que já epilou pela primeira vez sabe como a gente fica um pouco nervoso, né? Mas vocês podem ter certeza que aí na segunda ou terceira vez vocês já vão estar mais tranquilos e mais aptos aí para essa região. Também quero falar um pouco com vocês a respeito da cera que eu utilizo. Muita gente me pergunta que cera que é. Pessoal, eu utilizo a fitocera. Ela é uma cera hipoalergênica maravilhosa. Eu não tenho problemas com ela, nunca tive problema de dar reação no cliente, nem de dar alergia, nada do tipo,
justamente por ela ser uma cera hipoalergênica. Eu compro de revendedor na minha cidade, mas vocês podem estar comprando pelo Mercado Livre ou pela Shopee, lá tem o valor certinho dela e vocês não vão se arrepender, isso eu garanto para vocês. Ela é uma cera que após a terceira vez que o cliente já faz a epilação ali comigo, a gente já consegue ver uma diferença tremenda, tanto na espessura dos pelos como na quantidade. Observem aí no vídeo a espessura da raiz do pelo do cliente da barriga. Olha só essa raiz extremamente grossa, né, pessoal? Então, por isso que eu falo pra vocês que às vezes é normal acontecer uma irritaçãozinha aí maior, tá? Então, se vocês comprarem essa cera, vocês vão comentar aí nos comentários pra mim, vocês vão falar da eficácia, da eficiência dela. Na terceira vez que o cliente já estiver utilizando e fazendo a epilação com vocês, vocês vão ver que o pelo dele já vai estar mais falhado, já vai estar mais fino e uma menor quantidade, tá, pessoal? Observem aí que a epilação que eu estou fazendo na região da barriga é o mesmo método do peitoral, é o mesmo método das axilas, para quem assistiu o vídeo, tá? Para quem não assistiu ainda, não se esqueça de ir lá dar uma olhadinha. E observam que ficou uns pelinhos bem cotoquinhos ali. Eu vou tentar fazer uma segunda puxada, porque eu acredito que os que estão ali ainda a gente consegue puxar. Então é muito importante também que a gente tenha em mente que a gente não pode passar a cera mais que 2 vezes no mesmo lugar, tá, pessoal? Então tenham aí sempre essa cautela aí pra gente não deixar o cliente com muita dor pra casa, tá bom? E também outra coisa que me falaram no vídeo, comentaram no vídeo das axilas, a respeito da temperatura da cera. Falaram que a cera tá muito quente, que o cliente tá sentindo muita dor. Pessoal, eu trabalho com a epilação há anos, tá? Então, eu sei bem fazer o teste, isso vale para todos nós profissionais. Se estivermos com dúvida da temperatura da cera, a gente coloca um pouquinho ali na nossa mão, tá? A gente vê se a temperatura está favorável, então, se tiver uma temperatura morna, a gente pode continuar epilando aí tranquilamente, tá? Então, tomem esse cuidado, essa cautela aí, pra gente não queimar o cliente, tá? Então, a temperatura da cera que eu utilizo, mostro aí no vídeo pra vocês, tá, pessoal? Não está super quente, eu tomo muita cautela. Podem ficar tranquilos. Eu dei um zoom aí no vídeo para vocês observar mesmo que ficou uns pelinhos cotoquinhos. Então, esses pelos pequenininhos aí que ficou, a cera não extrai, tá, pessoal? E são muitos pelos cotoquinhos pra gente tirar na pinça. Então, a gente vai ter que esperar a segunda vez que ele vir. Passo sempre, depois que epilar, o gel calmante para acalmar essa região do cliente aí e trazendo um refrescor também. Higienizo aí novamente, passo um algodão para tirar todo esse gel, que a gente não quer que o cliente saia úmido, e eu sempre gosto de finalizar com o talco, tá? Aí fica a critério de vocês, eu acho que deixa a barriga mais branquinha e sequinha. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão!